Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula número 12, preparatório para Banco do Brasil, Raciocínio Lógico Matemático, Fundação Carlos Chagas. A princípio, Fundação Carlos Chagas, porque é o nosso último edital, então nós estamos trabalhando sobre ele, ok? Claro que incluindo questões do CESP, porque sempre pode haver uma surpresa no nosso edital. Bom, na aula passada nós trabalhamos com proporções, proporção direta, proporção inversa, e sabendo que existe uma passagem entre o proporcional para o real, e a passagem é a mesma das partes, da soma e da diferença. Tudo bem, então desta forma nós vamos continuar fazendo exercícios. Vamos para a nossa tela? Vamos lá. Então temos aí uma questão bem completa da Carlos Chagas sobre isso aí. Seria até interessante você fazer o quê? Eu vou explicar, vou mostrar a questão, depois você volta o vídeo, vê todo o texto, porque não cabe numa tela só, certo? E depois você vai analisando. Olha aqui, ó. Certo dia, 2 técnicos judiciários de uma unidade do Tribunal Regional Federal, Nilmar e Abraão, foram incumbidos de arquivar 105 documentos e expedir um lote com 80 unidades de correspondência. Tudo bem. Só para ficar simples aqui, arquivar foram documentos. Expedir é mais fácil de entender, correspondências. Arquivou documento, expediu, mandou correspondências. Tudo bem. 80 unidades de correspondências. Sabe-se que, para a execução de tal tarefa, eles dividiram o total de documentos entre si na razão inversa das respectivas idades. Então, os documentos foram na razão, vou colocar aqui documentos balãozinho, na razão inversa das suas idades. E suas respectivas idades. Tudo bem. E o total de correspondências, que é a expedição, na razão direta dos seus tempos de serviço. Certo? Então, direto à idade, inverso ao tempo. Tudo bem. Isso aqui é a primeira tela. Então, nós temos Nilmar e Abraão, arquivam 105 documentos, expedem 80. Documentos inversa à idade, correspondências direta ao tempo de serviço. Aí os outros detalhes estão aqui, ó. Nilmar tem 30 anos, 30 anos de idade e 8 anos no tribunal. Abraão tem 40 anos de idade, 12 anos no tribunal. É correto afirmar que, a partir disso, resolva essa questão, distribua, pega arquivo de documentos, expedição de correspondências, analise a questão direto à idade, inverso ao tempo, certo? Os documentos é direto à idade, correspondência, documentos é inverso à idade, correspondências direto ao tempo de serviço, certo? Então trabalhe com isso aí. Só para conferir aqui, documentos inverso à idade e correspondência direto ao tempo. Isso mesmo, correspondência direto ao tempo. Trabalhe com isso, resolva a questão e depois solte o vídeo para que nós possamos resolver. Então vamos lá. Nilmar está para Abraão, assim como vou para os documentos. Inversa a idade. A idade de Nilmar vem para baixo e a idade de Abraão vai para cima. Nilmar tem 30, vai para baixo. Abraão tem 40, vai para cima. São 105 documentos. Aqui eu não consigo ainda olhar 70. Eu vou simplificar o zero com o zero. Faço Nilmar está para Abraão, assim como, em termos de documentos, 4 está para 3. Quer dizer que a cada 7 documentos, 4 para Nilmar e 3 para Abraão. Mas o total é 105. Qual é a passagem do proporcional para o real? É 105 dividido por 7. Eu multiplico por 15. Sim, porque 105 dividido por 7 dá 15. Quer dizer que o real é 15 vezes maior que o proporcional. Então aqui é 3 vezes 15, 4 vezes 15. 4 vezes 15, 60. 3 vezes 15, 45. Logo, dos documentos, dos 105 documentos a serem arquivados, 45 tocou para Abraão e 60 para Nilmar. Tudo bem,
documento está aí. Vamos agora para as correspondências. Nilmar está para Abraão, assim como. Correspondências é direto ao tempo de serviço. Nilmar é 8, Abraão é 12. 8 é direto e 12, não é inverso e inverte. É direto, 8 e 12. São 80. Aqui está mais fácil, 12 mais 8 dá 20. 20 para 80, multiplica por quanto? Multiplica por 4. Então, se eu multiplico o total, multiplico as partes. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 12, 48. Logo está pronto aqui as correspondências. Nilmar expede 32 correspondências e Abraão 48. Tudo bem. Agora vem as alternativas. Estão aí as situações. Documentos arquivados. Nilmar 60, Abraão 45. Correspondências expedidas. Nilmar 32, Abraão 48. Lá vem. Dá uma olhada nessas três a princípio. Veja se uma delas está correta. Nilmar arquivou 15 documentos a mais que o total daqueles arquivados por Abraão. Nilmar arquivou 15 a mais que Abraão. Certo, porque 60 para 45 para 60, 15. Letra A. Abraão expediu o dobro do número de correspondências expedidas por Nilmar. Abraão expediu o dobro? Não, o dobro é 64 e não 48. Letra B está fora. Letra B está fora. Letra C. O número de documentos arquivados por Abraão, que é 45, foi maior que a quantidade de correspondências que ele expediu. 45 diz que foi maior que 48. Não, foi menor. Então, letra C está fora também. Letra D. O número de correspondências expedidas por Nilmar, 32, foi maior que a quantidade de documentos que ele arquivou. Diz que 32 foi maior que 60. Não, não foi não. Está errado. Abraão e Nilmar arquivaram quantidades iguais de documentos. Não, nada entre eles foi igual. Então é letra A mesmo. Letra A que diz que Nilmar 15 a mais do que Abraão. Perfeito. Vamos a outra questão aqui. Em uma população carcerária de 14.400 presos, há uma mulher para cada 11 homens. Nessa situação, do total das mulheres, 2/5 estão em regime provisório, correspondendo a 2/5 das mulheres. Então, vamos analisar passo a passo. Mulheres está para homens, assim como 1 está para 11. Sim, quer dizer o quê? A cada 12 pessoas nessa situação, 1 é mulher, 11 são homens. Mas o total é 14.400, ó. Qual é a passagem do 12, que é o proporcional, para o 14.400, que é o real? Eu pego 14.400, divide por 12, vai dar 1.200. Sim, porque 12 vezes 12 é 144, vai dar 1.200. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tenho 1.200, mulheres, está falando das mulheres. Mulheres, 1 vezes 1.200, que é a passagem. Ah, então é a letra C. Não, porque diz, do total de mulheres, que é 1.200, 2/5 estão em regime provisório, correspondendo a... Quer saber quanto que é 2/5 deste valor? D do dá desse daquele é multiplicação. 2/5 de 1.200. 1.200 por 5 dá 240. 2 vezes 240, 480, letra B. 480, letra B. Então, é o tipo de questão que eu falo sempre, né? Acabou a questão, achou um valor, não se deixe levar pelo calorão, olhar as alternativas, ver que tem um número nas alternativas e ficar emocionado. Não se deixe levar pela emoção. O que você faz? Com frieza, analise, e veja o que se pede. Viu o que se pede, com consciência, com razão, com tranquilidade, resolva a questão. Certo? Então,
nós temos essa passagem aqui, 12 para 114.400, deu 1.200. Então, esta passagem é comum para as partes, para o todo. Se é para o todo, é para aquela parte que é mulheres. 1 vezes 1.200, 1.200 mulheres. Numa pesquisa feita sobre o projeto de lei que proíbe a circulação de cães ferozes nas ruas, foram ouvidos 80 moradores de um bairro na cidade de Petrolina, Pernambuco. Os resultados encontram-se no quadro abaixo. Temos moradores, homens e mulheres, contra 20 homens e X mulheres. A favor a circulação, projeto de lei a favor a proibição, né? A favor a proibição. Y homens e 40 mulheres. Tudo bem. Então, 80 moradores. Sabe que a soma é 80. Sabe-se que a razão entre o número de pessoas favoráveis ao projeto e o número de pessoas contrárias a ele é 13/7. Qual é o valor de X e Y que completam o quadro? Então, a razão, a relação, a divisão, razão e divisão. A divisão entre o número de pessoas favoráveis e o número das contrárias é 13/7. Favoráveis estão para contrários, assim como 13 está para 7. Essa soma é 20. Mas o total de pessoas são 80. Quer dizer, a cada 20 pessoas, 13 são favoráveis e 7 são contra essa lei de proibição. Agora, o 20 para virar 80 eu não multiplico por 4? Então eu multiplico as partes também. 4 vezes 7, 28. 13 vezes 4, 52. Pode ver que 52 mais 28 dá os 80. Logo, favoráveis tem 52. A favor, 52. Aqui já tenho 40, só pode ser 12 aqui. Contra, são 28. Se eu tenho 20, só pode ser 8. E aqui só pode ser 12. Logo, o valor de X e Y, respectivamente, que completa o quadro 8 e 12. Letra A, 8 e 12. Veja que nós estamos sempre resolvendo dentro daquele raciocínio de proporções, né? Que é a razão e que temos uma parte proporcional e uma parte real, aonde o real é tantas vezes maior do que o proporcional. Nada melhor do que vários exercícios para poder sedimentar os nossos conhecimentos, né? Garantir aí os nossos conhecimentos. Então vamos adiante. Regra de 3. Bom, estávamos trabalhando com proporções, agora vamos nada mais, nada menos que dar sequência ao raciocínio de proporções através do estudo que acontece muito nas escolas, né, na nossa vida escolar, que é a regra de 3. Como funciona? Da seguinte forma, regra de 3, eu sempre vou ter um elemento que eu vou buscar. Só que na escola já se diz em geral, ou às vezes na escola, ou às vezes métodos de livro, diz assim, isola do lado esquerdo da igualdade aquele elemento que tem X. Não, isola quem você quiser, porque é um sistema de proporção. No sistema de proporção, o que importa é a comparação. A comparação entre elementos. Então eu tenho que saber se os elementos são direto ou inversamente proporcionais comparados entre si, mas não entre si num geral, comparados em relação a um elemento que está isolado do lado esquerdo da igualdade, que é a minha referência. Então você tem uma referência. Então esse referencial sempre parte do quê? Das coisas que nós chamamos de grandezas. O que são grandezas? São palavras que acompanham números. Como assim? 20 é número. Operários, operário é grandeza. Constrói, 40, número. Metro quadrado de obra é grandeza. Em 12 é número. Dias é grandeza. Operário, metro quadrado de obra e dias é grandeza, porque acompanham números. É o que acompanha número, é o que acompanha frações, é o que acompanha porcentagem.
nada mais do que números em geral. O que acompanha isso são as grandezas. E são essas que nós analisamos se elas são direta ou inversamente proporcionais a uma grandeza de referência. Que grandeza que é boa para a nossa referência? A grandeza que é boa para a nossa referência, em geral, é aquela que faz serviço. Máquinas, operários, funcionários, copiadoras, sempre grandezas que fazem serviço. Essas são boas, porque parece que nós conseguimos comparar bem as outras em relação a ela. Você vai ver passo a passo essa teoria através do quê? De um exercício. Por quê? Porque regra de 3 não importa mais se é simples, se é composta, se é direto, se é inversa. O que importa é você perceber como é a metodologia, entendendo o sistema, que você não erra a regra de 3. O que cair não tem erro. Quer ver? Então, vamos ao exercício na nossa tela para você conferir. Vamos lá. Temos aqui um exercício na tela. Veja, diz o que aí? Em um canteiro de obras, 6 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, levam 9 dias para fazer uma certa tarefa. Considerando-se que todos os pedreiros têm a mesma capacidade de trabalho e que esta capacidade é a mesma todos os dias, quantos pedreiros fariam a mesma tarefa trabalhando 9 horas por dia durante 18 dias? Veja que é a regra de 3. A primeira coisa que você deve fazer é separar as grandezas. O que são grandezas? Então, eu vou colocar aqui no teu esquema. Vamos ver até onde a gente chega. Aqui. O que são grandezas? Então, recapitulando o que eu acabei de falar. Grandezas é quando você tem números, é quando você tem frações, é quando você tem porcentagens e você tem palavras que acompanham ou que se referem a esses números. Essas palavras que acompanham são as grandezas. E são essas que nós temos que comparar se são diretas ou inversamente proporcionais. Vamos achar as grandezas? Vamos lá. Em um canteiro de obras, 6 é número, pedreiros é grandeza. Trabalhando 12 é número, horas por dia, grandeza. Levam 9 é um número, dias é grandeza, para fazer certa tarefa. Considerando-se que todos os pedreiros têm a mesma capacidade e que essa capacidade é a mesma todos os dias, quantos pedreiros, quantos é o X, né? Pedreiros, grandeza. Fariam a mesma tarefa trabalhando 9 é número, horas por dia, grandeza. Durante 18, número, dias, grandeza. Então nós temos 3 grandezas. Quais são? Pedreiros, horas, dia e dias. Agora, vamos isolar do lado esquerdo da igualdade uma grandeza que é a referência. Essa grandeza que é a referência é o nosso padrão de comparação. Logo, eu compararei todas as outras em relação a ela, mas uma a uma, todas que me aparecem. No caso aqui eu tenho apenas 2, horas por dia e dias. Então tá. Essa é a referência. Faz de conta o quê? Vamos trabalhar aqui. Imagina pedreiros aumentando, esquece as outras. Esquece números, porque nem tem números aqui, ó. Olha só horas por dia, esquece dias. Dias não existe, tá? Compara horas por dia com pedreiros e pensa, quanto mais pedreiro trabalhando, menos horas por dia são necessários. Claro, porque faz o serviço mais rápido. E isso. A grandeza hora por dia em relação a pedreiros é uma grandeza inversamente proporcional. Por que eu pensei em pedreiros aumentando? Não poderia pensar diminuindo? Poderia, mas parece que pensando aumentando, nós entendemos mais fácil. Então, quanto mais pedreiros trabalhando, menos hora por dia. E os números? E aquelas setas do lado dos números? Não precisa. Se existe lugar para setas, são do lado das grandezas, porque elas dão a ordem da regra de 3, não os números. Está resolvido horas por dia? Sim. Em relação a pedreiros, é inversamente proporcional. Está resolvido.
Então esquece horas por dia, como se não existisse. Olha só para dias. Quanto mais pedreiro trabalhando, menos dias leva. Claro. Então, taram, está pronta a regra de 3. Dias em relação a pedreiros é inverso. Horas-dia em relação a pedreiros é inverso também. Ah, eu não posso ver horas-dia em relação a dias? Não, porque elas não estão isoladas na minha cabeça, não estão isoladas do lado esquerdo da igualdade. Eu vou isolar pedreiros. Só não o fiz ainda, mas vou isolar pedreiros. E é proporções, eu vou trabalhar com frações. E logo são frações sequenciadas do lado direito da igualdade, sempre multiplicação. Ok? Então agora é só preencher quadradinho. Olha lá, o que vem na primeira linha? 6 pedreiros, 12 horas-dia, 9 dias. E a segunda linha? Quantos pedreiros? 9 horas-dia, 18 dias. Veja que eu trabalharei com fração, então eu posso simplificar dentro da coluna, não feito doido aqui em qualquer lugar. Dentro da coluna eu posso simplificar. Posso simplificar esse 12 com esse 9? Posso, dá por 3, dá 4, dá 3. Esse 9 com esse 18? Posso, dá por 9, dá 1 e dá 2. Assim facilitará os meus cálculos, tá ok? Os meus cálculos. Então veja, agora é partir para o abraço. Vamos lá. 6 está para x assim como é a minha referência. Esse aqui, em relação à referência, é inversamente proporcional. Se é inversa, eu inverto. Em vez de 4/3, se fosse direto, eu escrevia do jeito que enxergo. Como inverso, em vez de 4/3, 3/4, inverto. Vezes, sempre multiplicando. O meio, mas é inverso. Então é 2 sobre 1, só 2. 2 vezes 3 não é 6? Olha a proporção. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 1, dá 4. Então o x só pode ser 4 pedreiros, letra A. 4 pedreiros, letra A. Então, recapitulando, não tem erro. Você escolhe uma grandeza para ficar do lado esquerdo da igualdade, seja ela com x ou não, isso não importa. Esquece números, imagina a grandeza aumentando. Essa referência. E veja as outras uma a uma, como se, quando você analisar uma, as outras não existem. É uma isoladamente. E veja se ela diminui ou se ela aumenta à medida do aumento desta grandeza de referência. Se ela diminuir, ela é inversamente proporcional. Se ela aumentar também, diretamente proporcional. Se for diretamente, você escreve como V. Se for inverso, que é o caso dessas duas, você inverte. Determina x, era uma vez. Ok? Agora, detalhe bem importante. Detalhe importante é o seguinte. Se você, por exemplo, tiver assim, por exemplo, 2.500 cópias são tiradas por 3 máquinas durante, vou colocar aqui, horas, 4 horas. As mesmas 2.500 cópias serão tiradas por duas máquinas em quanto tempo? Veja, se você tiver numa grandeza, como você pode simplificar dentro da coluna? 2.500 com 2.500 morreu, né? Então o que acontece? Como eu tenho um sistema de multiplicação, que é proporção, o 1 na multiplicação é elemento neutro. Então quer dizer que essas cópias, essa grandeza não existe. Só temos máquinas e horas. Porque eu poderia substituir esse termo por um certo número. Quer ver? Um certo número de cópias é feito por 3 máquinas em 4 horas. Quantas máquinas, utilizando 2 máquinas para esse mesmo número de cópias, quantas horas levaria? Então eu posso dizer o quê? Trocar por um certo número. Logo, essas cópias não existiriam. Quando você tem a grandeza em cima e embaixo, o mesmo valor em numérico, você elimina aquela grandeza, porque você teria 1 na simplificação e um elemento neutro na multiplicação. Então vamos lá. Dê um pause na questão, calcule certinho e depois libera aí para que nós possamos resolver. Não me deixa de castigo. Vamos lá. Se 20 funcionários trabalhando 16 horas diariamente atendem 1.600 pessoas em 30 dias,
Calcule o número mínimo de funcionários que, trabalhando 10 horas por dia durante 20 dias, atenderá 1.200 pessoas. Veja que é uma regra de 3 bem composta, bem composta. Quais são as grandezas? Vamos olhar. 20 é número, funcionários é uma grandeza. 16 é número, horas, dia, grandeza. Atendem 1.600 pessoas atendidas, é grandeza. Em 30 dias, temos 4 grandezas aí, 4 grandezas. Preenchendo quadradinhos, teremos assim, 20 funcionários trabalhando 16 horas dia, atendem 1.600 pessoas em 30 dias. Calcule o número mínimo de funcionários que, trabalhando 10 horas dia, durante 20 dias, atende 1.200 pessoas. Tudo bem. Agora, o que nós vamos fazer? Primeiro, dá para simplificar aqui. Vamos ver se eu simplifiquei antes ou depois. Não, simplifiquei depois. Dá para simplificar nas colunas, mas primeiro veja se alguma grandeza não existe. Valor não é igual, valor não é igual, valor não é igual. Então tá, todas as grandezas existem. Vamos achar uma grandeza de referência. Funcionários. No momento que eu ponho funcionário de referência, esquece números para analisar grandezas. É muito importante você fazer passo a passo a coisa. Imagina funcionários aumentando, que é a tua referência, só para efeito de raciocínio. Vai olhar horas por dia, então esquece pessoas, esquece dias. Quanto mais funcionários trabalhando, menos horas por dia são necessários trabalhar, né? Horas por dia é inversamente proporcional a funcionários, está resolvido. Vamos para outra. Tcharam! Quanto mais funcionários trabalhando, atende mais ou menos pessoas? Atende mais pessoas. Pessoas atendidas e funcionários é diretamente proporcional. Então esquece pessoas. Agora vamos para esse. Quanto mais funcionários trabalhando, menos dias são necessários para efetuar um serviço. É assim que funciona. Como que fica agora a nossa proporção? Fica assim. Tá aí. Agora vamos simplificar dentro da coluna. Não vai me atorar assim fora na louca. Dentro da coluna. 16 com 10 dá para simplificar por 2, dá 8 e dá 5. 1.600 com 1.200, corte-se os zeros. Dá por 4, dá 4 e dá 3. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 3, 12. Corta os zeros. Fica bem mais simples. Agora nós teremos 20 está para x assim como. É inverso, diz aqui. Em vez de 8 quintos, 5 oitavos, vezes. É direto, escreve do jeito que enxerga, 4 terços, vezes. É inverso, em vez de 3 meios, 2 terços. Agora vamos simplificar o que dá aqui. 2 vezes 4 dá 8, né? Morre com esse 8 aqui. Ficou 5 sobre 9. 20 está para x, assim como 5 está para 9. O 5 para 20 multiplica por 4, naquela proporção que nós vimos anteriormente. 5 vezes 4, 20. O x só pode ser 9 vezes 4 e não pode ser outro. 9 vezes 4 resulta em 36. 9 vezes 4 é 36. Então, x é 36. É o número de funcionários necessários para atender 1.200 pessoas, trabalhando 10 horas por dia durante 20 dias. Excelente questão, com 4 termos em regra de 3. Então, dessa forma, nós encerramos fechando aí com a regra de 3, com a teoria embutida nos exercícios, né? Nos exercícios. Filtre no seu banco de questões regra de 3 e trabalhe bastante, faça exercícios. Claro, sempre com aquela teoria, quanto mais, e prática mesmo, né? Quanto mais exercício você fizer, menos surpresa você terá. E quanto menos surpresas, mais chance de gabaritar. Bons exercícios e até a nossa próxima aula.